Boa tarde, pessoal. Eu sou o professor Jean e essa é mais uma aula de matemática para o sexto ano. Tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma aula de exercício, resolvendo o exercício número 5 da lista de exercícios que eu passei para vocês. Mas antes disso a gente vai relembrar alguns pontos importantes, né, que eu acho bom a gente revisar antes da gente fazer os exercícios. Tudo bem? Tudo isso tem no livro, é bom ler o livro e fazer as atividades do livro também. Se tiver alguma dúvida, pode mandar no grupo da escola ou no privado, tanto faz, que assim que eu ler a mensagem, eu tento responder para vocês. Tudo bem, pessoal? O que a gente vai falar um pouquinho antes? A gente vai falar um pouquinho antes sobre as frações, sobre as frações equivalentes. O que são frações equivalentes? Né? Eu vou fazer um desenho aqui no quadro e vou tentar explicar um pouquinho para vocês o que significa essa história de fração equivalente. Fração equivalente são as frações que têm numeradores e denominadores diferentes, mas representam a mesma parte do todo. Né? Para exemplificar, a gente vai fazer um desenho aqui. Note que tem um retângulo aqui no quadro. As frações, além de representar a relação entre valores em um número decimal, ela também representa parte de alguma coisa. Né? No caso aqui vai ser parte desse retângulo que tem no quadro, a fração que eu vou desenhar. Ela vai representar parte daquele desenho. Né? Então aqui eu tenho um retângulo e vamos imaginar que eu divido esse retângulo em duas partes iguais. Né? Peguei aqui e reparti. Vamos imaginar que aqui sejam duas partes iguais. Eu não estou medindo nada, vamos imaginar, né, que essas duas partes tenham o mesmo tamanho. E eu vá pintar essa parte do retângulo aqui. Ó. Então o que eu fiz com um retângulo? Eu dividi o retângulo em duas partes iguais e pintei uma parte. Como é que eu mostro essa parte pintada? Através de uma fração, onde o denominador é o número 2. O denominador é o número que fica embaixo, que representa em quantas partes que o todo foi dividido. O todo, no caso aqui, é o retângulo. Em quantas partes que o retângulo foi dividido? Em duas partes iguais. E quantas partes que eu pintei? Eu pintei apenas uma. Então o numerador indica isso. Eu pintei uma parte daquilo que eu dividi por 2. Tudo bem? Então fração representa isso. A fração 1/2 representa metade desse retângulo. Né? Mas vamos imaginar que em vez de eu ter dividido por 2, eu tivesse dividido em 4 partes. Olha só, tivesse dividido aqui no meio, né? E tivesse repartido aqui no meio de novo, olha só. O que eu fiz com o retângulo? Nesse caso aqui agora, eu reparti o retângulo em 4 partes. Tudo bem? O retângulo inicial foi dividido em 4 partes supostamente iguais. Que aqui o desenho eu estou fazendo à mão livre. Tudo bem? O que a gente nota? A gente nota que aquela parte pintada do começo, agora não é mais um pedacinho, agora é 2. Olha só, ele representa 2 daquilo que eu reparti por 4. Então, quantas partes pintadas tem do retângulo que eu dividi por 4? Olha, 4 é a quantidade de partes que eu dividi o retângulo e 2 partes foram as pintadas. Tudo bem? Então eu tenho aqui, ó, frações com numerador, frações com numerador e denominador diferente, mas que representam a mesma coisa. Eu poderia continuar. Por exemplo, em vez de ter dividido por 4, eu poderia ter dividido por 8 partes iguais. Se eu viesse aqui e dividisse aqui mais uma vez, olha só. Vamos imaginar que eu tivesse conseguido dividir em 8 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Vamos imaginar. A gente consegue ver que aqui tem diferença. Né? Mas imaginando que as partes sejam iguais, eu vejo que aquilo que no começo era uma parte daquilo que eu dividi por 2, agora tem 4. 4 pedaços pintados para 8 no total. E qual é a fração que representa isso? Vou colocar aqui. O denominador é sempre a quantidade total de pedaços, 8. E o numerador é sempre a parte que você está escolhendo. Ou que você deixou de pintar, deixou de escolher, ou que você pintou, que você escolheu, que aqui é 4. Então aqui nós temos 3 frações, e existem infinitas frações equivalentes. Aqui eu tenho apenas 3 frações que têm numerador e denominador diferente, mas que representa a mesma quantidade.
né? Se eu for olhar em número decimal, eu posso olhar a fração como uma divisão. Olha só como elas representam a mesma quantidade. Se eu tiver R$1 e dividir para 2 pessoas, vai dar 50 centavos para cada uma. Se eu tiver R$2 e dividir para 4 pessoas, o resultado também é 50 centavos para cada uma. Assim como se eu tiver R$4 e dividir para 8 pessoas, o resultado também é 50 centavos. Essas frações são equivalentes, elas representam o mesmo pedaço, a mesma parte do todo. Tudo bem? Fração equivalente. O que é fração equivalente? São frações que, embora tenham numeradores e denominadores diferentes, representam a mesma parte do todo. Sim? E para continuar aqui, a gente vai fazer comparação. O que é comparação de fração? Olhando para as frações, saber qual pedaço é maior. Nesse caso aqui, as frações são iguais, olha só. Tá vendo? A fração 1/2, 2/4 e 4/8, elas são equivalentes, elas representam a mesma parte do todo, elas são iguais. Mas nem sempre é assim, tem frações que representam valores maiores que as outras. E como é que eu faço a comparação de fração? Ou as frações são iguais, eu tenho duas frações, a fração A e a fração B. Ou a fração A e a fração B é igual, ou a fração A é maior que a fração B, ou a fração A é menor que a fração B. Então eu tenho três condições para comparação de fração. E como é que eu faço isso? Né? Vamos dar um exemplo aqui. Ó. Vamos supor que eu tenho a fração 3/5 e tenha também a fração 5/8. Né? Alguma coisa que eu dividi por 5 eu peguei 3 pedaços, alguma coisa que eu dividi por 8 e peguei 5 pedaços. Quais desses pedaços aqui é maior? Qual pedaço é maior? Qual fração representa o maior número decimal? Porque fração também representa um número decimal. Na divisão de 3 por 5 e na divisão de 5 por 8, qual número decimal é maior? Esse é um meio de comparar as frações. Né? Mas aí eu tinha que efetuar a divisão do 3 pelo 5 e efetuar a divisão do 5 pelo 8 para saber qual é o número decimal que cada uma dessas frações representam. Mas o que eu vou fazer? Eu vou comparar elas na forma da fração. Na forma de fração. Como é que a gente faz isso? A gente só pode comparar qual fração é maior, menor ou igual se a gente tiver as frações com o mesmo denominador. Isso é um método, isso é um meio bem rápido de comparar a fração. Se as frações tiverem o mesmo denominador, é só olhar para o numerador, que o numerador indica qual é o maior, qual é o menor e se as frações são iguais. Tudo bem? Como aqui essas frações não têm o mesmo denominador, eu uso uma regra. Eu multiplico pelo vizinho, eu multiplico pelo denominador vizinho. Aqui, ó. Esse denominador 5 aqui, eu vou multiplicar pelo 8. Isso é uma regrinha. Tudo bem? Ó, o número 5 eu vou multiplicar pelo 8. Por que pelo 8? Porque o 8 é o denominador da fração que eu quero comparar. E aqui nessa primeira fração, como eu vou multiplicar o denominador, eu também multiplico o numerador. Quando eu faço isso, eu obtenho uma nova fração equivalente. Ó. 5 vezes 8, 40. 3 vezes 8, quanto que é 3 vezes 8? 3 vezes 8 é 24. Então, ó, a fração 3/5 e a fração 24/40, elas são equivalentes, assim como essas daqui são equivalentes. Para mim encontrar essa primeira fração para essa segunda fração, eu tive que multiplicar embaixo aqui por 4, ó, e aqui também por 4. Ó, 2 vezes 4 deu 8 e 1 vezes 4 deu 4. Encontrei uma fração equivalente. Tudo bem? Aqui eu também, multiplicando o numerador e o denominador pelo mesmo número, eu encontrei uma outra fração equivalente. O que isso quer dizer? Que essa fração e essa fração representam o mesmo pedaço. Vou fazer a mesma coisa com essa fração aqui. Quem é o vizinho do 8? O vizinho do 8 é o 5. Então eu venho aqui e vou multiplicar por 5. E numa fração, para encontrar uma fração equivalente, eu tenho que multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. Vou encontrar a fração aqui, 5 vezes 8, 40. Note que o denominador agora é o mesmo. E vou encontrar o numerador 25. Então a fração 3/8 é a mesma fração de 24/40. E a fração 5/8 é a mesma fração de 25/40.
Quando os denominadores são iguais, basta eu comparar os numeradores. Qual é maior? 25 ou 24? 25, é claro. Então a fração 5/8, olha o sinal que eu vou colocar. Ela é maior do que a fração 3/4. A fração 25/40 é maior que a fração 24/40. Lendo da esquerda para a direita, eu vejo que esta fração é menor do que esta. Então eu posso comparar com esse símbolo de menor. Ó. A fração 3/5 é menor que a fração 5/8. Como eu sei disso? Porque quando eu coloquei elas com o mesmo denominador, o numerador mostrou quem é o maior e quem é o menor. Aqui de 40 pedaços eu tenho 24 pedaços. Aqui de 40 pedaços eu tenho 25 pedaços. Eu tenho um pedacinho a mais. Tudo bem? Então esse é um dos modos de comparar a fração. Tudo bem? Multiplicando aqui pelo denominador vizinho. Agora a gente vai tentar resolver. Esse exercício número 5 da lista. Eu escolhi ele porque ele o exercício número 1, o 2, o 3 é um exercício corriqueiro, até que é simples o exercício. Esse daqui a gente tem que pensar um pouquinho, tem que comparar, tem que prestar atenção nas informações. Tudo bem? Vamos ler o exercício aqui. Ó. No dia do lançamento de um prédio, foram vendidos 3/5 dos apartamentos, o que corresponde a 12 apartamentos. Quantos apartamentos há ao todo nesse prédio? Quando a gente está resolvendo um exercício em geral de matemática, a gente levanta as questões e aquilo que a gente tem como informação. Qual a informação que a gente tem aqui? A informação que a gente tem é que no dia do lançamento do prédio, o prédio tem vários apartamentos. 3/5 dos apartamentos, essa aqui é uma informação importante, ó. 3/5 dos apartamentos, ó, o que corresponde a 12 apartamentos. O que isso quer dizer? Quer dizer que lá da quantidade de apartamentos que tem o prédio, da quantidade total, o que eu fiz com a quantidade total do prédio? Eu dividi ela em 5 pedaços, em 5 partes, e consegui vender 3. E essas 3 partes representam 12 apartamentos. Essa é uma informação importante. Olha só, no dia do lançamento de um prédio, foram vendidos, qual é a fração de apartamento que foi vendido? Foi vendido 3/5 do total de apartamento, de todos os apartamentos. E esses 3/5, ele corresponde a 12 apartamentos. Então quer dizer que do prédio, olha só, do prédio, que eu dividi ele em 5 partes. Como é que eu sei que eu dividi ele em 5 partes? Porque essa fração está dizendo, ó, que do total, assim como eu fiz aqui, ó, do total, o denominador indica em quantos pedaços foi dividido o todo, que nesse caso é o número de apartamentos. O número de apartamentos foi dividido em 5 pedaços. Então eu posso fazer assim, ó, um desenho. É claro que o desenho não é um retângulo, todos os pedaços iguais, mas aqui é só para mostrar que daquilo que eu tenho, eu dividi em 5 partes, que o denominador disse isso, e essas 3 partes aqui eu já vendi. 1, 2, 3. Essas 3 partes eu já vendi. Tudo bem? Quantos apartamentos representam essas 3 partes? 12 apartamentos. Então eu tenho aqui 12 apartamentos, que eu posso dividir em 3 pedaços. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar o 12 e vou dividir em 3 pedaços. Aqui dá 4, aqui dá 4 e aqui dá 4. Por que dá 4 em cada pedaço? Porque cada parte tem 4 apartamentos. Ó, se 3 pedaços daquilo que eu dividi por 5 tem 12, é só eu pegar o 12 e dividir por 3, que eu sei quanto que é cada pedaço. Peguei o 12, dividi por 3, deu quanto? 4. Isso quer dizer que cada um desses pedacinhos aqui vale 4. O que me sobrou aqui para mim vender foi 2 partes daquilo que eu dividi por 5. Mas eu sei que uma parte só vale 4. Quanto que vale 2 partes? 1, 2. Quanto que vale cada parte? Essas 2 partes. Essas 2 partes juntas valem
8 apartamentos. Como é que eu sei que vale 8 apartamentos? Porque a informação inicial dizia que no dia do lançamento do prédio, vendeu 3/5 dos apartamentos, do número de apartamentos. Sei lá quantos apartamentos tinham, agora eu já sei, né? Tinha 12 mais 8, tinha 20 apartamentos. Dos apartamentos, vendeu 3/5 dos apartamentos. E esses 3/5, ele corresponde a 12 apartamentos. Então, essa parte que é 3/5, ela vale 12. Eu tenho 3 pedaços que juntos valem 12. Cada pedacinho vale quanto? 4. Se cada pedacinho vale 4 e sobrou 2 pedacinhos aqui, os dois juntos, que é 2/5. Se um pedacinho é 4, 2 pedacinhos vale quanto? 8. Então, ao todo aqui eu tenho 20 apartamentos. Como é que eu sei? Porque 12 foram vendidos e ainda sobram 8 para ser vendido depois. Certo? Se tiver alguma dúvida, mandar lá no grupo da escola ou no privado também. Se você conseguir assistir essa aula no YouTube, deixa um comentário ali com o seu nome para mim poder anotar a sua presença, tudo bem? E se você tiver alguma dúvida, pode deixar lá também, certo? Até a próxima.